No próximo domingo, estaremos por eleger nosso futuro presidente da República. 2 candidatos se apresentam e quero desafiar você, brasileiro, brasileira e principalmente você, cristão e cristã. Parta do pressuposto de votar em candidatos a partir de princípios. Princípios que se aproximam dos valores do reino de Deus. Valores como aborto, ideologia de gênero, valores como aparelhar o Estado com todo um partido a fim de domesticar seus cidadãos e cidadãs para fins eleitoreiros e fins de drenar nosso capital, nossos recursos públicos para outras nações e pauperizar os recursos que deveriam ser destinados a direitos sociais. Nós não podemos dar o nosso voto a candidatos que trazem discursos com esses vieses. Que Deus dê a você discernimento, sabedoria, entendimento de que estamos vivendo uma grande guerra ideológica, uma grande batalha espiritual instalada nos céus do Brasil, instalada nas torres de TV, nos editoriais de jornais, dos grandes jornais que circulam sobre esta nação. Toda uma mídia articula, todo um grupo de classe artística, com poucas exceções, tem se articulado em tentar mamar, usufruir das tetas do Estado, aquilo que deveria ser canalizado para toda a sociedade. Desafio o seu coração a pensar como cristão, a não dar o seu voto a nenhum partido, a nenhum candidato que traga estes vieses ideológicos marxistas, leninistas. Não adianta trazer esse espírito de mentira, de manipulação, de frequentar igrejas evangélicas e católicas e até religiões afro para fazer comodidade e trazer sedimentação na mente dos eleitores de que eles falam a nossa mesma língua e trazem sobre si as nossas pertenças e símbolos religiosos nossos próprios. Pelo contrário, não somos mais uma nação levada, engodada pelo discurso da mídia manipuladora, que antes das redes sociais, que antes das plataformas de celulares, de Androids e do próprio iOS, não se deixam mais hoje dominar por essas mídias e esses discursos. Qual é a voz do Senhor para estas eleições? A voz do Senhor, diz o salmista no Salmo 19, troveja sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. A voz do Senhor pode ser audível ao seu homem interior, ao seu coração. Desafio a pensar seriamente sobre o seu voto. Não venda o seu voto. Não se deixe persuadir por discursos. Não se deixe persuadir por pesquisas de votos de eleição que precedem 2, 3 dias antes da eleição nesse próximo domingo. Mas seja alguém sensato, convicto, sério, honesto, íntegro em relação à sua própria consciência. Dê o seu voto àquele ou àquela pessoa que mais se aproxima dos valores do reino de Deus. Uma das palavras que mais tem me incomodado é a palavra democracia. Mas a nossa Constituição está pautada em 2 palavras-chave que aparentemente parecem ser iguais. Parecem ser iguais. Mas as 2 palavras, república e democracia, se complementam. Há uma sociedade que tem clamado por valores democráticos. Mas aquele que vai se assentar no poder precisa entender muito mais o que é república. Res, a partir do latim, coisa, pública. República é aquele que vai ocupar um cargo do executivo, do legislativo e administrar aquilo que não é seu, aquilo que não pertence ao seu partido, aquilo que não pertence a uma paixão, a valores e desejos de um grupo social, mas aquilo que pertence a toda uma nação. Precisamos eleger homens republicanos, homens que tenham interesse e paixão pela república, paixão pela democracia, mas ao chegar ao poder, amem a república. Não se vendam, não se corrompam,
ao legislativo, ao judiciário. Não cheguem a fazer um verdadeiro bordel, cabaré, no executivo, junto ao legislativo e junto ao judiciário. Os três poderes devem viver em harmonia. Os três poderes, segundo Montesquieu, devem fiscalizar um ao outro. E mais do que isso, não apenas eleja nesse próximo domingo o seu candidato, dando o seu voto, mas fiscalize os homens públicos da nossa República ao longo desses 4 anos, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Acompanhe TV Câmara, acompanhe TV Senado, acompanhe a TV Justiça, desligue as redes sociais e esteja mais a ler os jornais, as revistas semanais que circulam sobre a nossa nação. Assista um jornalismo que proponha a você uma leitura crítica, uma leitura dialética e não um discurso positivista unilateral. Esteja aberto para ler uma diversidade de leituras que possa propiciar a você uma maturação do que seja de fato uma sociedade democrática e muito mais, uma sociedade republicana. E desafio a buscar, não no cristianismo, não no judaísmo, mas no seu coração, através de uma busca, de uma experiência profunda com Deus. Porque os grandes problemas e gargalos desta nação são muito mais espirituais do que econômicos, políticos, morais e culturais. Eles são espirituais. E uma das grandes mazelas da natureza humana se chama o pecado. E essa natureza não está apenas em homens que circulam sobre a nossa república ou sobre os nossos partidos democráticos. Esta natureza corrupta está em mim, está em você. E somente em Cristo, em Deus, pode haver de fato, sim, esperança que possa regenerar e transformar o coração do homem. Desejo a você, como brasileiro, uma boa eleição nesse próximo domingo. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe a sua saída, o seu voto, o seu registro naquela urna com senso crítico e com temor de Deus. Que Deus arranque da nossa nação o espírito de mentira, de engano, de dissimulação que tem vindo nestes dias nos bastidores da nossa nação brasileira ao longo desse pleito eleitoral. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que venham tempos melhores. E que aquele que for eleito não se esqueça, vai governar não um povo, uma sociedade democrática, um país republicano. E por ser um país republicano que ele vai governar, ele precisa amar a pátria, amar a nação, amar a República Federativa do Brasil, colocar pessoas apaixonadas no poder executivo, mas que tenham um background, que tenham uma plataforma de vida, uma experiência, um chão de fábrica, um know-how, um expertise para assumir o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência. E que os partidos democráticos, os partidos que se dizem democráticos no legislativo, possam se articular sim, não para manobrar o executivo, não para contrariar os valores e os interesses da República. Pelo contrário, possam votar em harmonia com os interesses republicanos da nossa nação, deixando de lado as vaidades, deixando de lado as futilidades, deixando de lado as meninices, deixando de lado estas coisas que não edificam e que não levam a nação a lugar algum, apenas a um estado de bancarrota, a um quadro de paralisação, como nós temos visto nestes últimos anos. Que Deus abençoe este pleito eleitoral e que tempos melhores estejam por vir sobre a nossa nação. Concluo com o Salmo 33, verso 12. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe a sua vida,